Então, quando você compra um ETF que tem small caps, por exemplo, o Russell 2000, ele vai ter lá 2.000 empresinhas que você talvez tentou fazer o valuation para escolher a certa. Só que daí alguma delas vai dar tipo muito certo e vai explodir de crescimento. Aí ela meio que vai sair da condição de small cap, porque quando ela cresce muito, o patrimônio dela cresce, né? O valor de mercado cresce, e ela vai virar uma mid cap ou então large cap. Nessa virada, ela vai ser transferida indiretamente de um índice para o outro. Ela vai surfar ali essa mudança entre as carteiras de diferentes índices. E aí, quem está posicionado tanto no ETF de small cap ou então mid cap, vai aproveitar essa migração para o large cap. Ah, Anthony, eu tenho um ETF único que tem todos os tipos de capitalização de mercado lá dentro. Não tem problema, à medida que a empresa for crescendo, você também vai surfar essa migração do tamanho dela. Pô, então lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, já comenta aí se você tem small caps na carteira ou então apenas large cap, ou se você tem algum tipo de ETF que é neutro e compra de tudo um pouco. E eu queria muito falar com vocês hoje sobre a Decker Brands. Quem aí já conhecia essa empresa ou já investiu nela? Essa empresa aqui, ó, dona dessas marcas UGG, Hoka e Teva lá dos Estados Unidos. Olha lá, eles fazem aqui calçados, né? Botas, sandálias, moda de fitness, né? De corrida, enfim, né? Moda de calçados aí. Essas marcas aqui são famosas, tá? Então, enquanto muita gente ia tentar olhar aqui para Decker Brands, fazer uma avaliação e um valuation sobre os números da empresa, como é que tá a dívida, como é que tá a margem, se a lucratividade está aumentando ou não, como é que tá o setor dela, isso aqui muita gente tentaria fazer e tentaria escolher. Eu quero mostrar para vocês um pouco de como é que foi a sequência que a Decker Brands teve ao longo de diferentes índices. Essa ideia de vídeo, ela surgiu nesse final de semana. Eu estava num churrasco com um colega aqui, e aí a gente estava falando sobre investimentos, e ele falou assim, pô, Anthony, entendi esse negócio aí de investir nas empresas maiores, que elas são um pouco mais seguras, né, mais estáveis geralmente, globalmente falando, mas às vezes é bom também ter small cap na carteira, não é? Eu falei, é uma estratégia, né? Pode ser. Às vezes tu tens um ETF que já compra small cap, mas tu pode comprar ETFs segmentados, enfim, depende de todo um contexto. E aí ele já entendeu que as small caps muitas vezes têm muito mais risco, porque elas são empresas menores, podem dar muito errado, e são aqui do Brasil mesmo, pode ser desastroso o resultado, e você tem muita opção de small cap. É muito difícil você acompanhar todo o setor e ficar selecionando. É possível? Sempre é. Tem mais ineficiências nas empresas menores que as pessoas olham menos? É verdade, tem. Só que você tem que escolher um universo gigante de muitas empresas, de muitos países, que, cara, grande parte aqui, sinceramente, nunca vai se tornar tão grande assim. Não é que elas são lixo, não é que elas vão quebrar, mas simplesmente elas não vão explodir de valorização só porque você decidiu comprar, né? Várias, inclusive, vão perder valorização porque o mercado é assim. E aí eu expliquei para ele que existe esse processo de que ou você compra um índice grande e amplo, que também tem small caps e elas vão naturalmente crescendo ao longo do tempo, se elas crescem também, ou você tem essa ideia aqui de transição de carteiras de índices. O grande ponto desse vídeo é falar sobre, claro, né, a Decker ali, para mostrar o exemplo que na prática isso aqui aconteceu com ela, mas para você entender que até mesmo no caso das small caps, não faz tanto sentido você focar em tentar escolher a certa. Então o grande ponto é você ter, claro, alguma exposição àquela segmentação de empresas. Aqui a gente está pegando as small caps, o exemplo da vez é o Russell 2000, as 2.000 empresas small caps mais elegíveis dos Estados Unidos. Você vai ter uma porrada de ativos lá dentro, que você muito provavelmente não vai nem saber o nome, e muito menos vai tentar fazer valuation ou ficar acompanhando aquelas métricas da internet. E eventualmente algumas delas, poucas exceções, vão dar certo. E elas vão crescer pra caramba. E quando elas crescerem pra caramba, elas vão ser transferidas naturalmente para outro índice. Por quê? Porque se elas crescerem pra caramba, elas não vão mais ser small cap. Elas vão ganhar tanta capitalização de mercado que elas vão se tornar mid cap ou então large cap. Então elas vão migrar de índice. É como se elas migrassem, né, das small caps do Ibovespa para o Ibovespa especificamente, né? Aqui eu vou usar o exemplo americano que é um pouco mais fácil de visualizar. E a ideia aqui é justamente olhar um pouco aqui da Deckers Outdoor Corporation. Eu sinceramente nunca tinha ouvido falar da empresa em si, as marcas eu já conhecia, mas eu nunca ouvi falar, pesquisei só para esse vídeo e sinceramente provavelmente nunca mais vou olhar para isso, vou me esquecer. Mas o ticker é DEC, lá nos Estados Unidos, lá na NYSE, se eu não me engano.
É uma empresa que, pô, se valorizou pra caramba ali ao longo desses últimos anos. E justamente nessas fases menores, quando ela é small cap, menos acompanhada, e claro, essa aqui deu certo, ela tem uma explosão muito grande de valorização antes, né, de entrar num índice maior. Né? E muita gente quer pegar essa valorização aqui, que é justamente nessas transições, ou então um pouquinho antes dela ter a transição, entre esses tipos de carteiras aqui de índice diferentes, tá? Então, em resumo aqui, a Deckers, ela iniciou a trajetória no mercado sendo mais small cap, com Russell 2000, S&P Small Cap 600, são índices ali de empresas com capitalização de mercado menor. Eu tô lendo, tá? Eu jamais ia saber essa história de cabeça e, sinceramente, provavelmente vou esquecer amanhã já disso. Depois ela virou uma mid cap, foi passando ali dos limites das small caps e foi sendo promovida para o índice intermediário S&P Mid Cap 400, é um outro índice, também nem conhecia. E aí ela chegou, no dia 18 de março de 24 no S&P 500, aí com a elite lá da bolsa americana, vamos dizer assim, com as 500 maiores empresas, e substituiu o banco Zions Bank Corporation, que eu também nunca ouvi falar e também não deve ser muito relevante para você. E a grande sacada foi que esse crescimento exponencial que ela teve foi capturado ao longo de diversos ETFs. Claro, pode ser um neutro global, pode ser alguma coisa de total ali em relação ao mercado americano, pode ser só small, pode ser mid, pode ser large cap, mas o ETF ele conseguiu capturar a vantagem ali dessa valorização do ativo. E a gente sempre lembra, claro, dos exemplos que deram muito certo, tá? Eu quis justamente trazer para vocês o exemplo que deu muito certo, mas deixar muito claro aqui, tá? Eu não previ que a Deckers ia subir, eu não vou prever qual que vai ser a próxima, e o cara que te anuncia no YouTube ou no Instagram falando que vai acertar a próxima small cap da vez, ele muito provavelmente só vai divulgar aquelas que derem certo, não aquelas que derem errado. E aí a gente vê então gráficos como esse, que mostra que a ação específica, o exemplo mega escancarado aqui que eu trouxe para vocês, realmente bateu os índices e foi uma grande escolha nessa janela aqui de, sei lá, 20, 25 anos. Qual que é o ponto? Uma ação só, ela é muito mais volátil praticamente sempre do que os índices, tá? Da mesma forma como ela conseguiu bater aqui, né, nessas janelas aqui, ela tem um desempenho absolutamente melhor, de 2.000% versus 100% aqui na média desses caras aqui, também tiveram os momentos de sangria e de desvalorização, que ela caiu, 50% e os índices subiram 20%. Então é sempre importante olhar os dois lados da moeda. E assim como essa já é uma baita exceção, também tem outras que são ainda mais, tá? Trouxe a NVIDIA aqui, pra galera da NVIDIA, não sei se o pessoal já chegou nos comentários falando dela, mas sempre vai ter uma exceção ainda maior que dificilmente você vai prever e cravar o resultado dela no longo prazo. Então, ao invés de você se preocupar exatamente qual a small cap, ou então pode ser até a mid ou large, né? Mas qual que daquelas ações que você está mais preocupado em escolher, que acerte que realmente ela vai ter uma explosão de valorização, é muito mais fácil entender quais ETFs ela possivelmente está exposta e como é que você faz para surfar ondas de valorização de classes. Você realmente para de se preocupar tanto com a empresa em si e começa a clusterizar as classificações das empresas. A Deckers, por exemplo, Deckers Corporations, né? Ela está listada aqui, ó, em 265 ETFs. Alguns deles são super nada a ver, né? Olha lá, Crane Shares Global Luxury Index. Nunca ouvi falar. Olha lá, somente consumo discricionário do S&P 500 com pesos iguais. Lá nos Estados Unidos tem índice de tudo, né? É uma loucura. Aqui a maioria eu nunca ouvi falar. Enfim, e aí você tem as maiores posições em termos de realmente patrimônio que o ETF compra, tá? Que tem justamente aqui, ó. Os maiores são o VTI, que pega o mercado americano inteiro, e logo depois aqui já tem o S&P 500, justamente aqui, pegando ali as 500 maiores, tá? E aqui que fica interessante, olha só. Ele tem aqui apenas 0,3%, 0,03, 0,02 desses ETFs grandes aqui. Ó, tem o VT também, para quem estava interessado aqui em índices mais amplos, cara, 0,01%. Ou seja, por mais que ela teve uma supervalorização aqui desse prazo recente, claro, aqui ele já até desvalorizou um monte, né? Mas você tem ali algum tipo de exposiçãozinha que indiretamente garante para você aproveitar dos movimentos desse tipo de ativo. E a lógica que a gente geralmente vê é, as empresas começam pequenas e elas geralmente vão estar em ETFs de small caps. Claro, também tem os amplos, também tem os neutros, mas é mais fácil explicar para você, talvez se ainda não conhece os ETFs ou como eles funcionam, que existem esses clusters, essas segmentações.
Então, primeiro, existem ETFs ali que amarram por tamanho de mercado e geografia. Aí você tem, por exemplo, as 2.000 empresas menores ali dos Estados Unidos, reunidas aqui nesse ETF, por exemplo, tá? O que acontece com esses caras aqui? Você tem lá 2.000 empresas, em algum momento elas vão crescendo ou então vão sendo deslistadas e o ETF vai se atualizando. Nessa hora, eventualmente, elas podem ficar cada vez maiores e elas vão integrando outros ETFs, né? Por exemplo, aqui o VO, que é o S&P 500. Ou seja, ela saiu de uma empresa pequena para uma empresa muito grande. Por quê? Porque o mercado cresceu, porque ela realmente se valorizou, porque ela é mais relevante atualmente, porque ela conseguiu fazer um trabalho milagroso aí, ou muito melhor do que a média em termos de gerenciar caixa, vendas, lucro, enfim, crescimento como um todo. Aqui está a Deckers, tá? Separei para você, olha só. Percentual ridículo do S&P 500, mas está lá. E aí, de alguma forma, o mercado foi vendo essas ineficiências, ele foi reprecificando esse ativo e ele foi se valorizando até que ele realmente acabou compondo aí outros índices maiores. Só que você não consegue especificamente, a não ser que você seja muito, muito, muito bom mesmo, ficar acompanhando essas pequenas empresas e milhares de possibilidades para saber qual delas realmente vai performar melhor e vai acabar indo melhor do que os índices. Isso é extremamente difícil, extremamente complicado e muito improvável que você consiga surfar essas ondas e essa valorização toda. E é aqui que realmente vem a virada na carteira e na vida de tantos investidores. A forma como eles gerenciam a carteira realmente está mudando. Antigamente todo mundo se perguntava, poxa, qual que é o título que eu tenho que comprar? Qual que é a ação certa dessa vez? Qual que é o gestor de fundo que vai realmente performar bem e não vai quebrar ali aquele fundo porque os cotistas acabam resgatando tudo e o fundo implode? Essas eram boas perguntas até 2005, 2010. Só que daí o mercado foi se transformando, soluções foram sendo criadas e aí gradualmente o mercado começou a adotar muito mais os índices dos ETFs porque a diversificação tira esse peso de escolher a ação certa. Eu trouxe para vocês o exemplo que deu certo. Mas tiveram muitos e muitos exemplos que deram errado, que as ações performaram piores do que os índices, que elas possivelmente quebraram ou foram rebaixadas. E esses casos acontecem, ninguém consegue acertar só as boas. Por isso que é tão importante diversificar e se fazer a pergunta de qual é o ETF certo para você. É muito mais sobre ter uma boa carteira, uma boa diversificação, pagar o mínimo possível de taxas e ainda assim comprar os ativos que melhor vão performar nos próximos anos. Mesmo que seja um pequeno percentual, porque aí você aproveita dessa boa valorização deles. A gente costuma falar que só 4% das ações que realmente carregam os resultados dos índices. A grande maioria ou empata ou então perde deles e você tem que conseguir escolher essas 4% dessas ações para ter resultados realmente muito, muito acima da média. Se você consegue fazer isso, eu te admiro, né? Levanta a mão aí quem consegue. Umas 3 pessoas levantaram a mão, né? Duvido aí que seja verdade, mas beleza. Só que daí no longo prazo você consegue ter uma exposição muito mais inteligente e diversificada, não ficar correndo tanto risco e ainda assim ter ótimos resultados. E tudo isso poupando o seu tempo para você não precisar ficar escolhendo os melhores ativos ou então pagando assessoria cara que também vai acabar perdendo do índice ou então praticamente igual, mas você está pagando muito caro. Então se você conhecer o ETF certo, dá uma olhadinha ali no link da descrição no comentário fixado. E comenta aí pra mim de novo se vocês preferem aí investir através da própria Small Cap, Stock Picking mesmo, ou se você prefere ETFs clusterizados, Small, Mid, Large Cap, ou se você também prefere um ETF global neutro, que indiretamente compra de tudo um pouco e gradualmente aquelas que forem subindo e virando Large Cap, por exemplo, né, forem crescendo, ele também vai ter um peso cada vez maior naqueles ETFs mais diversificados. E para você que já investe e já tem mais de 50 anos, tá pensando em aposentadoria, eu vou te recomendar esse vídeo aqui para você entender um pouco de como eu faço e como é que eu olho mais as carteiras para essa fase específica da vida, que é a fase de quem não quer se incomodar. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.